O índice de preços favorito do Federal Reserve PCE subiu 2,7% em agosto, isso na comparação anual. Apesar do resultado ter vindo em linha com as expectativas, a publicação é acompanhada de perto pelo mercado em meio ao risco de uma inflação mais persistente do que o esperado por lá. Para comentar essa questão, eu chamo agora William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, Will. Vamos lá, então, destrinchar um pouco desses números. Bem-vindo sempre por aqui, meu querido. Bom dia, Débora. É um prazer estar falando aqui contigo. Will, vamos lá, né? O núcleo do PCI subiu 0,2%. Eu começo fazendo a observação sobre isso, porque acho que isso é algo que tem feito bastante diferença também no acompanhamento para o Federal Reserve. A inflação anual ficou em 2,7%, né? No mensal veio ali em linha com as expectativas. E aí eu quero entender a tua leitura inicial desse número, Will. Dá para a gente ver o copo meio cheio ou meio vazio nessa história? Boa, Débora. Tem dado para olhar todos os copos possíveis aqui na economia americana, né? Dá margem para diversas interpretações. Olhando somente para a inflação, né? O que a gente vê? O PCI, ele é um indicador que, pela fórmula de cálculo, pela fórmula de medição, ele acaba diferindo do CPI, ele é menos volátil e tem uma cesta mais dinâmica, e por isso é preferido pelo Fed. Bom, o PCI mostra que o núcleo da inflação está em 2,9 nos últimos 12 meses, rodando acima, né, daquilo que é a meta do Fed de 2%, e não conversa com nenhum tipo de corte de juros, né, se a gente está falando que o núcleo está bem acima da meta. A questão é que o Banco Central americano já colocou como holofote, perdão, como fonte, né, da sua definição para os juros, o mercado de trabalho. Então, dado que o foco não está tanto na inflação e muito mais no mercado de trabalho, um número que vem em linha com o esperado, como foi o número de hoje, tanto na medição anual quanto na medição mensal, tanto no índice cheio quanto no núcleo, totalmente em linha com o esperado, e isso acaba agradando o mercado, bolsas reagindo positivamente, os yields cedendo levemente, depois de uma semana com dados que foram na margem mais fortes esperado e que vinham ajudando aí a trazer uma recuperação nos yields voltando a subir, com aquele receio de que, bom, não tem tanto espaço para cortar juros, que a economia continua sólida. Enfim, hoje um indicador de inflação que acaba acalmando um pouco e voltando a reforçar aquela ideia de que possivelmente a gente tenha mais 2 cortes de juros ainda esse ano aqui nos Estados Unidos, porque isso foi a indicação do Fed recentemente. Mas a questão de serviços ainda é uma pressão persistente, né, Will? Ainda tem essa questão do gasto das famílias, que aí entra também uma outra divergência até assim de dados, porque a gente tem, por um lado, um mercado de trabalho desacelerado, mas ao mesmo tempo a gente tendo, né, os gastos das famílias aumentando. Então, para onde olhar realmente nesse momento? O que na tua visão deve realmente pesar para o Federal Reserve? É um PCI dentro de uma estabilidade que poderia abrir esse espaço para corte, ou é aí esse mercado de trabalho que preocupou bastante, né, pelo último dado? Aliás, acho que a gente tem payroll na semana que vem, não é isso? Exato, perfeito. Semana que vem tem o payroll, vai ser semana que vem inteira, né? Tem dados de mercado de trabalho, ADP na quarta e na sexta-feira o payroll. Esses sim, eu diria que vão ser mais relevantes de novo, porque o Fed mirou, né? Agora virou os holofotes de novo para o mercado de trabalho. Na inflação, o que a gente tem visto? Housing é super importante. 30 a 40% do indicador de inflação vem do segmento de moradia, né? Da importância de preços de housing. Uma dinâmica benigna, ainda que com preços também rodando acima da meta do Fed, mas ajudando. Na parte de bens, as tarifas geram alguma pressão. É verdade que as empresas vêm absorvendo grande parte desse aumento de preços, perdendo um pouco de margem, isso não chega tanto ao consumidor, mas na margem a inflação de bens ela veio subindo nos últimos meses. E em serviços parou de ajudar também. Então você tem uma dinâmica inflacionária que, a meu ver, ela limita a possibilidade de cortes mais agressivos de juros. E isso conversa até com o que o próprio Powell comentou, né? Foi visto o comentário dele pós a decisão de juros, foi visto, de certa forma, um pouco mais na margem hawkish, porque ou gerando uma cautela
em relação a cortes, especialmente olhando já para 2026, dado que as projeções atualizadas do FONC na semana passada já meio que telegrafaram, digamos assim, né, um corte, mais dois cortes, perdão, de juros ainda em 2025. A grande dúvida é até onde que vão esses cortes, e aí com uma inflação resiliente não podem ir muito longe, especialmente aí olhando para 2026. Pois é, Will, é isso, vamos ver. E para os investidores, né, como é que fica? Porque esse dado de PCI em linha, né, com as expectativas agora, isso tende a reduzir volatilidade no mercado a partir de agora, ou a gente ainda deve ver ajuste aí de precificação nos juros futuros e nos treasuries também, né? Ou seja, a gente deve voltar a ver a festividade que a gente estava acompanhando na semana passada? Olha, vai depender do dado de mercado de trabalho. Você vê que essa semana a gente teve vários dados que mostraram uma atividade resiliente, que vinham puxando os yields para cima, né? Porque afinal de contas, PMI mais forte que o esperado, vendas de moradias novas surpreendeu, pedidos de auxílio-desemprego um pouco menores do que estava sendo esperado, a revisão do PIB, né, bastante forte. Tudo isso foi gerando aquele sentimento de que, bom, a economia americana, na verdade, está sólida, apesar dos receios que se tem com o mercado de trabalho. Então, a gente vai continuar, assim, com essa volatilidade, com esses receios aí, até onde que podem ir os juros, o corte de juros. De novo, eu acho que o espaço é limitado, a menos que a gente tenha uma deterioração na economia, no mercado de trabalho, que não parece ser o caso, o espaço parece ser limitado, porque você tem uma inflação rodando aí acima da meta, e a economia não está desacelerando tanto assim que necessite um ajuste maior de corte de juros. O próprio Powell falou que foi um risk adjustment, né? Ou seja, foi se antecipar, né? Uma opção de controle de risco, né? O corte de juros de 25 na última reunião. E por isso, de novo, eu acho que assim, não tem tanto espaço para cortar, além dos dois cortes que a gente já que parece estar meio que dado ou indicado para 2025. Perfeito, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos aqui com William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Um ótimo dia para você por aí, meu querido. Uma boa sexta-feira. Até uma próxima. Obrigadão, Débora. Tchau, tchau. Até mais.